Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler com vocês o texto que está no profeta Isaías, capítulo 44, versos 3, 4 e 5. Ao ler comigo o texto, ou acompanhando a leitura que farei, peço que você mantenha sua Bíblia aberta ou o seu texto no smartphone ligado. O profeta Isaías, da parte de Deus, escreve: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Avivamento, uma necessidade da igreja. Era o ano de 1993, aqui em Salvador. A convite da Igreja Presbiteriana da Bahia, eu pregava sobre este mesmo tema. E quando eu terminei de pregar, uma repórter desta cidade estava lá para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro. E ela, um tanto quanto incrédula, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje possa acontecer um avivamento que impacte uma igreja e que isso reverbere para toda a cidade e alcance a nação inteira? Eu disse: eu creio nisso. Ela, ainda incrédula, me perguntou: o senhor pode me dar alguma evidência disso? Eu disse: posso. E citei para ela 2 exemplos. O primeiro deles, na Inglaterra, no século XVIII. Todos vocês sabem que, como influência do racionalismo e do iluminismo francês, uma onda de ateísmo varreu a Inglaterra. Naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pastores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Parecia que a igreja era um vale de ossos secos. Os enciclopedistas da época diziam que a igreja estaria completamente fadada ao fracasso dentro de alguns anos. Quando todos, entretanto, apostavam no colapso da igreja, Deus começou a levantar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield e tantos outros, que se reuniam periodicamente para confessar seus pecados, para chorarem diante de Deus e para clamarem por um poderoso avivamento. Numa dessas reuniões de oração, do dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre aqueles estudantes. E eles se levantaram no poder do Espírito Santo e começaram a pregar. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Os templos não comportaram.
E eles foram para as ruas, para as praças, e as pessoas disputavam um espaço nas praças para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas salvas. E mais tarde, os historiadores afirmaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra de um banho de sangue, o banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu contei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu contei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que todos vocês sabem que a Romênia viveu longos anos debaixo de uma ditadura, de um governo carrasco, cruel, um ditador chamado Ceausescu e a sua mulher. O que poucos talvez não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam aqui é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Todoric para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços e os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu entre os crentes ao redor da casa. Quando a polícia chegou, com armas pesadas, começa a atirar de forma impiedosa nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele respondeu: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da igreja Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Esse grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite de Natal, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio piamente, meus irmãos, que Deus pode derramar sobre nós do seu Espírito nos nossos dias e trazer sobre nós um poderoso avivamento espiritual. Esse texto que acabamos de ler ensina-nos 4 verdades fundamentais. Primeira, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. É sobre esses 4 temas que eu quero tratar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, o avivamento é uma promessa de Deus. Confira comigo o versículo 3, por favor. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca.
derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Esta promessa tem duas características. Primeira, ela é uma promessa segura. Quem está prometendo aqui não é um homem, não é uma igreja local, não é uma denominação, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fala e faz, o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Nós cremos que o avivamento é possível porque Deus prometeu. Quando o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta e diz: esta promessa é para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para quantos Deus ainda chamar. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu sob o signo do avivamento. Ashbel Green Simonton, quando veio a esta terra, ele veio exatamente no momento mais fervoroso do avivamento que atingia a sua nação. Quando você lê o seu diário de Simonton, lá está ele pedindo a Deus um batismo de fogo, entendendo um batismo de poder, o revestimento do Espírito Santo. A igreja carece, e a igreja pode crer, porque é promessa de Deus e é uma promessa segura. O Sinédrio tentou impedir a igreja de avançar, intimidando os apóstolos, açoitando os apóstolos, prendendo os apóstolos, mas quanto mais se perseguia, mais a igreja florescia e crescia. Vieram os imperadores romanos, a partir de Nero, massacrando a igreja, crucificando os crentes, queimando os crentes, lançando-os nas arenas. Mas quanto mais sangue era vertido, mais a igreja crescia. Ninguém pode deter a igreja se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Nem a perseguição, nem a pandemia, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo. Essa promessa é segura. Todos vocês sabem que em 1553, com a morte precoce de Eduardo VI na Inglaterra, assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, considerada Maria Sanguinária. E um dos primeiros atos do seu governo foi levar a estaca e queimar em praça pública os líderes da igreja protestante da Inglaterra: Ridley, Latimer, Cranmer. Os crentes foram massacrados. Muitos tiveram que fugir para o continente para poupar a vida, e fugiram para Genebra, para a Alemanha, para a Holanda, para nações onde o evangelho já estava estabelecido e a reforma em franco desenvolvimento. Quis a providência divina que Maria Tudor morresse cedo, 5 anos depois, 1558. E assume o governo da Inglaterra Elizabeth, que governa até 1603. E um dos primeiros decretos dela foi a volta dos foragidos para a Inglaterra. E aqueles que fugiram, tendo contato com a reforma, retornaram para a Inglaterra fazendo 4 exigências. Queremos uma igreja com teologia pura, queremos uma igreja com liturgia pura, queremos uma igreja com governo puro, queremos uma igreja com vida pura, desencadeando na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de avivamento e reforma espiritual da história da igreja. Maria Tudor não sabia, mas Deus havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja, porque esta é obra santa e ninguém detém os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, irmãos, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é também
abundante. Volte os olhos para o verso 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras aqui que merecem destaque: a palavra derramarei e a palavra torrentes. Ambas tratam de algo grande, abundante, profuso, caudaloso. Deus não dá o seu espírito por medida. Deus tem algo grande para nós. Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos é que às vezes limitamos a obra de Deus, o poder de Deus, ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Achamos que tudo que Deus pode e quer fazer é o que nós sabemos e o que nós experimentamos. E eu gosto de olhar as orações de Paulo. Parece-nos que Paulo alcança o pináculo da sua teologia quando ele está de joelhos. Para mim, a oração mais audaciosa que está registrada na Bíblia, feita por Paulo, está lá em Efésios 3,19. Quando ele ora para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Isso me leva a uma pergunta: quem é Deus? Apenas para recordar os atributos que nós chamamos de incomunicáveis, que só Deus os tem, diríamos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Se nós perguntarmos qual é o tamanho daquilo que Deus criou, nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. O que os cientistas já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra, e não há um centímetro deste universo onde Ele não esteja presente, o nosso Deus, para dizer: isso aqui eu criei, isso aqui é meu, e eu sou dono disso aqui. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora Paulo está orando numa prisão, pedindo que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você pensa: meu Deus, Paulo devia estar delirando. Mas para que você e eu não corramos o risco de sermos precipitados, ele diz no verso seguinte, verso 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos eternos, amém. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para nós. Deus pode derramar sobre nós do seu Espírito. Cantamos tantas vezes: gotas benditas já temos. Mas Deus tem rios caudalosos. Rios caudalosos. É promessa segura, é promessa abundante. Me permita ilustrar. No século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na Nova Inglaterra. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva, pobre, endividada, com 7 crianças de 14 anos para baixo, para cuidar, e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Esta mulher, com 39 anos de idade, já estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na roça para dar pão às crianças. Um dia o 5º filho disse para ela: mamãe,
Eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. Ele foi para Boston. E um dia o seu professor de escola bíblica dominical, que nos ensina uma grande lição nesta noite, foi lá onde ele trabalhava, numa sapataria. E lá na sapataria o seu professor Edward Kimball leva esse menino a Cristo. Um dia esse menino está numa igreja e o pregador dizia assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. O coração desse menino ardeu em seu peito. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Tornou-se um pregador já conhecido na nação. Um dia ele estava pregando em Chicago, numa igreja metodista, e duas senhoras idosas abordaram-no na porta da igreja assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? Para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Certa feita ele caminhava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com um grande poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. E ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Os céus haviam baixado à terra. A alegria indizível e cheia de glória tomou conta do seu coração. E ele diz que ainda que dessem para ele toda a riqueza do mundo, em troca dessa experiência, ele rejeitaria. Quando ele se levantou dos seus joelhos, a história dele nunca mais foi a mesma. A história da América nunca mais foi a mesma. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, um dos maiores avivalistas da história, que a partir daquele dia levou cerca de 500 mil pessoas a Cristo. Pois Deus pode fazer o mesmo hoje. Nós não gostaríamos apenas de ouvir falar, de ler a história dos avivamentos, de ver como Deus levantou homens cheios do Espírito Santo para pregarem e multidões se rendendo a Cristo. Gostaríamos de ver essas mesmas coisas, de experimentar essas mesmas coisas, de ver os nossos púlpitos pegando fogo, o fogo do Espírito, corações se derretendo, multidões famintas, sedentas se aproximando, cidades impactadas. É promessa de Deus, segura e abundante. Mas esse texto tem uma segunda verdade que passo a destacar, irmãos, é que o avivamento é necessidade da igreja. E peço que você volte a sua atenção novamente para o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem os irmãos que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o hálito, como o vento, como o fogo, como a pomba, como o azeite. Mas aqui o Espírito Santo está sendo simbolizado pela água. E por quê? Que lição tem aqui para nós? Meus amados, a primeira lição que eu encontro aqui é que a água é absolutamente necessária e vital para se ter vida. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter músicos de excelência, você pode ter pregadores eruditos e eloquentes. Sem o agir do Espírito Santo, não tem vida na igreja.
Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa estratégia humana, e não produziríamos sequer uma conversão. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Às vezes nós confiamos demais em nós mesmos, no nosso conhecimento, na nossa estratégia, na nossa metodologia. Gastamos 5, 10 horas para preparar um sermão, mas não ficamos na presença de Deus sequer meia hora, para reconhecer que o Evangelho é de Deus, que a obra é de Deus, quem faz é Deus, tudo vem dEle. Ele quem convence de pecado, Ele quem dá arrependimento para a vida, Ele quem dá a fé salvadora, Ele quem regenera, Ele quem justifica, Ele quem santifica, Ele quem sela, é Ele quem faz tudo, não dependemos dEle. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária não apenas para dar vida, a água é necessária também para purificar. E o Senhor Jesus Cristo disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu não sei se você tem a mesma percepção que eu estou tendo, caminhando por aí afora, tendo a bênção e o privilégio de pregar em mais de 1.500 igrejas das mais diferentes denominações, desde as ultras conservadoras até aquelas ultra pentecostais. Igrejas que você chega e se uma mosca voar, você escuta. Igrejas que são tão barulhentas, você diz: calma, calma, calma. Não importa o estilo, não importa a denominação, o que você percebe hoje, falta de convicção de pecado. É uma espécie de conformismo. A igreja está paulatinamente sendo secularizada. Nada tem nada a ver. As pessoas vêm para a igreja, mas a vida não muda, a família não muda, o caráter não muda. Conforme ouvimos aqui hoje, há muita adesão, talvez poucas conversões. Meus amados, como nós precisamos do Espírito Santo para produzir quebrantamento, choro pelo pecado, arrependimento genuíno. A Escritura diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todos os avivamentos da história, irmãos, não começaram com celebração, começaram com choro. Não um choro raso, epidérmico, mas um choro profundo do quebrantamento, do arrependimento, da sincera volta para Deus. Nós não produzimos isso. Nós falamos aos ouvidos, mas só o Espírito Santo de Deus pode falar ao coração. Mas o que nós temos sentido tantas vezes, irmãos, é que as pessoas vêm, as pessoas voltam, e elas continuam do mesmo jeito. Elas vêm para uma conferência, elas vêm para um congresso, elas vão para um retiro, elas fazem congressos, elas viajam 100 quilômetros, 1.000 quilômetros, atravessam o Atlântico para uma nova conferência e voltam, e tudo fica do mesmo jeito. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só Ele pode gerar esse quebrantamento, só Ele pode gerar essa mudança, só Ele pode mudar verdadeiramente a nossa história. Mas me permita partir para o terceiro ponto desta meditação. Primeiramente, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Mas em terceiro lugar, o avivamento deve ser buscado pela igreja. Volte os olhos de novo para o verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras aí que merecem destaque nesse ponto. A primeira delas, sedento. A segunda é terra seca. Eu tenho o privilégio de
pregar na abertura da Conferência Consciência Cristã já há 15 anos, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Talvez hoje uma das maiores conferências evangélicas do Brasil. Esta conferência sempre acontece no período chamado Carnaval aqui no Brasil. Muitas vezes eu cheguei em Campina Grande, coração apertado, a seca severa, a terra rachada, bramando por chuva, o gado morrendo de fome e de sede. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água, porque a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói. Se você não se alimenta na hora, a dor vai embora. E você jejua um dia, você jejua 2 dias, você jejua uma semana, você jejua mais de uma semana. Mas não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você. A sede esmaga você. A sede estiola você. A sede mata você. Quando a igreja experimentará um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Não é sede de bênção, não é sede de prosperidade, não é sede de milagre, não é sede de riqueza, não é sede de prestígio, não é sede de sucesso, é sede de Deus. Sede de Deus. É por isso, irmãos, que nunca houve na história da igreja, nem muito menos no relato bíblico, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Deus derrama as torrentes, é na terra seca. Deus derrama as águas, é sobre o sedento. Enquanto nós ficarmos ensoberbecidos de nós mesmos, por termos uma denominação, louvado seja Deus, bíblica, teologicamente saudável, com instituições tão fortes, com púlpitos tão bem instruídos, e ficarmos olhando no espelho e dando nota máxima para nós, ou aplaudindo a nós mesmos, satisfeitos com nós mesmos, como a igreja de Laodiceia, não haverá esperança de avivamento. É sobre aquele que está desesperado, aquele que está sendo desidratado, com fome, com sede de Deus. É para este que chega o avivamento. Eu tive o privilégio e a bênção de visitar a missão Quacisabanto na África do Sul, onde aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado, em 1966, com o pastor Erle Stigen. E o avivamento daquela missão, depois de mais de 10 anos de um trabalho infrutífero, ou com resultados pífios, magros, foi que o pastor Erlo armava a tenda, pregava para os Zulus, e um dia chega uma mulher, se assenta no final da tenda, e ao término do culto ela procurou o pastor e perguntou: o senhor hoje pregou que o seu Deus tem todo o poder? O pastor disse: sim, eu preguei sobre isso. Ela, sentindo-se aliviada, disse: então, eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco, com correntes, igual um bicho, uma fera selvagem. Vamos lá para minha filha ser liberta. Pastor Erlo disse que ele sentiu um calafrio na espinha e pensou: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega, o quadro era pior do que foi traçado para ele, e ele em vão tentou expulsar os demônios daquela moça.
Os outros missionários vieram, não conseguiram expulsar os demônios da moça. Amarraram a moça e levaram-na para uma fazenda, e ela quebrou tudo por lá, tiveram que devolver a moça num estado pior. E o pastor Erlo tomou uma decisão: eu vou embora. Perdi a credibilidade. Eu não tenho autoridade de pregar mais aqui, dizendo que o meu Deus tem todo o poder. Quando ele arrumava as malas para ir embora, o Espírito de Deus segredou o seu coração: você não tem que ir embora, você tem que buscar poder. E ele parou tudo, chamou os missionários, começaram a buscar a Deus, acertar a vida com Deus, chorar diante de Deus, confessar os pecados a Deus. Meses e meses, meses e meses. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia, eles só conseguiam chorar. Na última reunião de oração, levanta uma moça e faz uma oração conhecida de todos nós. Ela diz: meu Deus, tu já fizeste tantas vezes, tu já derramaste o teu Espírito tantas vezes, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Na manhã seguinte, enquanto estavam sentados, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Pastor Erlo se levantou e foi na casa daquela moça, e na autoridade do nome de Jesus, ordenou que os demônios fossem embora, e eles saíram. Os feiticeiros vinham correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 5, 10, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para entregar-se a Cristo e acertar a vida com Deus. Visitamos ali, com um grupo de pastores, pastor Jeremias caminhava conosco, um templo para 15 mil pessoas, construído numa fazenda, com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Deus pode fazer o mesmo, irmãos, o mesmo. Todos vocês conhecem a história da igreja da Coreia. Nós chegamos aqui 28 anos antes, 28 anos antes da igreja chegar na Coreia. A igreja presbiteriana da Coreia tem mais de 10 milhões de membros. No Brasil, se nós reunirmos todos os presbiterianos, possivelmente nós não chegamos ainda a 2 milhões de membros. Tivemos lá visitando as maiores igrejas, e a pergunta que fizemos a todos os pastores foi exatamente a mesma: qual é o segredo do crescimento desta igreja? Igreja de 12 mil membros, de 25 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, qual o segredo? A resposta foi unânime: oração, oração, oração. Fomos num seminário, na época com 1.860 alunos, na época o maior seminário do mundo, em quantidade de alunos. E o diretor nos deu uma palestra e disse: o seminarista que faltar a 2 reuniões de oração de madrugada, a reunião diária de oração de madrugada, não sendo por motivo justo, é mandado embora do seminário, não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando: meu Deus, e se fosse aqui? Talvez os seminários estariam todos fechados. Nós precisamos orar, irmãos, para que Deus avive os nossos seminários, para que as nossas casas de profetas sejam um lugar de oração, de clamor aos céus, para vermos pastores jovens saindo cheios do Espírito Santo, com o coração inflamado de amor a Jesus. Oração, oração. Antes de Deus começar a fazer qualquer coisa grande na sua igreja, desperta o seu povo para orar.
não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero concluir, irmãos. Há uma quarta verdade nesse texto que eu quero destacar, é que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado, irmãos, está aí no versículo 4. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. É o crescimento numérico exponencial. Há poucos meses, um pastor de uma denominação aqui no Brasil, denominação histórica, me ligou chorando e me disse o seguinte: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja, por ano, em média. Já pensaram o que é isso, irmãos? Eu não sei que estatística o nosso secretário executivo daria para nós, se pudesse ler o relatório de todas as igrejas presbiterianas do nosso país. Talvez a média seria preocupante. Às vezes falta paixão, às vezes falta fidelidade, às vezes falta compromisso. Mas sobretudo, irmãos, esta obra não vai na força do braço. É o Espírito Santo quem dá poder. É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem produz o arrependimento. E sempre que uma igreja experimentou avivamento, ela cresceu. Porque quando o Espírito Santo sopra, irmãos, a história prova isso tantas vezes, fartamente. Pessoas estão lá na boate, elas são incomodadas lá. As pessoas estão lá no campo de futebol, elas estão incomodadas lá. As pessoas estão usando droga na esquina, e de repente elas são tomadas de convicção de pecado e correm e encontram o Salvador. E as igrejas não têm tempo para ficar discutindo picuinhas, não tem tempo para brigar na feira das vaidades. A igreja está pregando, a igreja está recebendo novas pessoas, a igreja está vendo a glória de Deus se manifestar. Eu não gostaria, eu tenho falado isso para o meu Deus, de partir sem ver o que outros viram. A nossa querida igreja. De nós não nos conformarmos. De nós clamarmos aos céus, não importa se a igreja é grande ou pequena, se está numa capital, ou numa cidade do interior, ou numa região rural. Se o Espírito Santo de Deus nos visitar, irmãos, os corações se derreterão. Acho que todos vocês já leram sobre o avivamento País de Gales, 1904, com Evan Roberts. Deus não precisa de um teólogo, de um pastor de renome. Deus começa com um adolescente. E um dia Evan Roberts entrou no gabinete do seu pastor, que já era um homem idoso, e viu o seu pastor chorando, prostrado, com lágrimas, com o rosto no chão, clamando a Deus, dizendo: meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, meu Deus, dobra minha vida. E aquele moço saiu dali muito impactado. Ele estudava numa cidade vizinha,
E no domingo ele foi à igreja. E enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia. Ao término do culto, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu sou tão jovem, inexperiente, meu coração está ardendo de vontade de voltar para a minha cidade, amanhã, segunda-feira, começar uma reunião de oração, mas eu não tenho tanto discernimento, eu não sei se isso é voz de Deus, ou se é voz do diabo, se é engano do meu coração. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, se é para orar, volte. O diabo não manda ninguém orar não, volte, Deus está falando com você. E ele voltou na segunda-feira, convidou os jovens da igreja. Aquela reunião foi até as 10h30 da noite. Na terça-feira a igreja estava em peso. Na quarta-feira uma multidão. No sábado, o comércio da cidade fechou, porque ninguém queria fazer outra coisa a não ser buscar Deus. Os estádios ficaram vazios e as igrejas ficaram lotadas. Os bares fecharam as suas portas. Os prostíbulos fecharam as suas portas. Os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas a Cristo. O vento do Espírito soprou nas universidades, foi até Xangai na China e chega até a Coreia. Oh, irmãos amados, como nós ansiamos ver as nossas igrejas cheias de pessoas famintas de Deus. Quantos templos nossos fincados nas avenidas principais, e pessoas passam, e multidões passam, e elas vão, e elas voltam, e elas passam, e não são atraídas. Como nós precisamos buscar ao Senhor para ver um crescimento numérico explosivo, da igreja orar e ter desafios e ter alvos audaciosos. Nós queremos nessa próxima década dobrar o tamanho da igreja, no mínimo. Mas eu encerro dizendo que o avivamento traz um segundo resultado maravilhoso para a igreja, não apenas crescimento numérico expressivo, mas em último lugar, finalmente, traz também um testemunho verbal ousado dos crentes. Olha o verso 5 comigo. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O Instituto Moody fez uma pesquisa há algum tempo e descobriu que apenas 5% dos crentes tem a experiência de levar alguém pessoalmente a Cristo. Há muitos crentes, irmãos, que pensam que o seu papel é ir na igreja, cantar, ouvir o sermão, alguns entregar o dízimo e as ofertas. Missão cumprida. Durante a semana são agentes secretos do Senhor Jesus, no trabalho, na universidade, nas fábricas, nas indústrias, no comércio, na família, no bairro. Quando o Espírito Santo é derramado, todos se levantam, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, velhos, são ousados. Eles não se acovardam, eles não se calam, eles não se intimidam, eles têm pressa, eles têm urgência. Talvez você argumente: bom, pastor, o senhor fala isso porque o senhor fez um seminário. Eu não fiz seminário, eu não fiz de tudo bíblico, eu não fiz teologia, eu sou leigo, sou novo convertido, eu sei muito pouco. Eu posso dizer a todos vocês nesta noite, todos vocês que estão aqui hoje, sabem tudo quanto uma pessoa precisa saber para ser salva. Se você não sabe nada, então você poderia pelo menos dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Eu, quando fui para o seminário de Campinas, em 1978, eu não sei se vocês sabem, mas via de regra,
eles chamam o primeiranista de calouro, né? Aí chegava no seminário, todo calor, eu acho que chega com o coração inflamado, fogo no coração. E eu estava, aquele primeiro amor, eu pregava até para poste no meio da rua. Eu era caipira, talvez o mais caipira dos alunos. O Juarez, meu colega de turma, jamais, cidade grande, conhecia melhor as coisas, mas eu andava de chinelo de dedo, ia para a rua, não tinha dinheiro para pagar ônibus, ia a pé. Uma missionária se aproximou de mim, uma missionária americana, disse: "O Hernandes, eu vou te apresentar a cidade." Foi me levando para os vários lugares. Me lembro que o primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes de Campinas. Lugar bonito, pomposo. E a primeira pessoa que eu vi na minha frente foi um cadete, claro, fardado, seu posto de trabalho, com a metralhadora na mão. E eu me aproximei dele. E fui logo perguntando: "E aí, João Miguel Corpas?" O nome dele bordado na lapela da farda. "E aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo?" Ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, eu não sabia. Ele abusou de mim, ele escarneceu da minha fé. Ele me mandou ficar calado. Eu confesso a vocês que por um momento eu perdi o rumo de casa. Fiquei calado, mudo, sem ação. Mas de repente, o Espírito de Deus deu um pouquinho de coragem. Eu disse para o João Miguel Corpas: "João Miguel Corpas, você me mandou calar, mas antes de eu sair, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, crendo você nele ou não. Deus não depende de você crer nele, para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, e provou que ama você enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, morrer na cruz, para dar a você a vida eterna. E terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair rápido, porque o cara estava com a metralhadora na mão." O que eu nunca podia esperar é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. E ela voltou e me disse assim: "Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora." "O que foi?" "O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver." Eu falei: "Meu Deus, será que eu fui deselegante? Será que eu fui agressivo? Será que eu não fiz a abordagem certa?" E fui pensar mil coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado no fundo da sala. Quando eu entrei, ele correu na minha direção, quase me tira do chão, me segura no ar e me balança e diz: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus." Aquele cadete estava de joelhos aos pés do Salvador. Tive o privilégio de acompanhá-lo. Quando eu voltei das férias de julho, ele me ligou e disse: "Hernandes, eu já levei 3 colegas da escola de cadetes a Cristo." Uma benção. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há alguns anos, pregando num congresso da CEPAL, na cidade de Águas de Lindóia, alguém chega para mim e pergunta assim: "Você tem notícia do João Miguel Corpas?" Eu disse: "Não, eu queria tanto ter notícias dele." Ele me respondeu: "Ele é meu amigo, ele está concorrendo ao generalato, vai ser um general." E disse mais: "Ele é um pastor, ministro do Evangelho, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus." Na semana seguinte eu estava pregando na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. Lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. Meses depois eu estava em Santos, jantando com a família dele, e ele me contando quantas coisas maravilhosas Deus havia feito na sua vida e através da sua vida. E Deus me lembrou de uma palavra: "Abra a tua boca e eu encherei." Não é o seu conhecimento, não é a sua técnica de comunicação, não é a sua eloquência.
A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abra sua boca e Deus a encherá com a palavra de poder. Oh, irmãos amados, eu não sei quanto a vocês, mas esse assunto palpita a minha alma, aquece o meu coração. Nós estamos aqui numa assembleia tão linda. Quem sabe Deus que está olhando para nós encontre um coração que seja totalmente dele. E Deus, por sua bondade e graça, resolva dizer: eu vou começar. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.